Isso, pronto. Meu Deus do céu, gente. Que igreja obediente. Meu Deus, uma salva de palmas só para essas pessoas. Meu Deus do céu. Diga assim: Deus é maravilhoso comigo. Você acha que Ele é maravilhoso com você? Você acha que Ele é? Ei! Hoje eu não estou só neste lugar. Porque eu passei desde ontem fazendo 3 esboços para chegar aqui e não pregar nenhum dos 3. Meu Deus do céu, eu tenho para a semana inteira que vai pregar. Domingo que vem o outro. Eita, Jesus, não dá asa para o bispo não. Senão ele vai passar o cajado para mim. Tô brincando. Até parece, né? Amados, hoje eu quero falar sobre uma palavrinha que nem todo mundo tem. Talvez algumas pessoas já teve pouco, outras têm muito. Você que fala assim: calma aí. É o quê? Sabe o que é? Coragem. Meu Deus! Cadê as mulheres de coragem aqui? Meu Deus. Não, os homens têm que superar agora. Cadê os homens de coragem? Pensei que você ia fazer au. Meu Deus do céu. Faz tempo que eu não escuto a Rússia. Então vamos lá, homens. Cadê os homens de coragem? Nossa, eu acho muito top. Meu Deus do céu, gente. Foi a melhor coisa que meu marido fez foi esse au. Top. Parece que tem algo de autoridade. Não sei, assim, sabe? Au. Eita. Coragem. Coragem Coragem é para todos, mas nem todo mundo tem coragem. Tem pessoas que têm coragem de ficar naquilo mesmo. Não tem coragem de dar um salto maior. Que é aquilo, que é aquela vida, que é aquela história. Não, sabe aquela pessoa que ela fala assim, ela é conformada com aquilo, ela fala assim, não, tá bom, aqui. Você conhece? Levanta a mão, eu quero ver se você conhece alguém. Talvez é tu. Hoje o Senhor vai levantar uma mulher e um homem neste lugar para ter coragem. Meu Deus! Sábado eu fui convidada para ministrar na igreja do pastor Alex. E eu vou ministrar essa palavra já aqui. Não ia ser essa, mas o Espírito Santo, o louvor falou as palavras certinhas da ministração. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível, dá uma confirmação. E o Senhor me deu aqui. Amém? Mas antes de eu falar, semana retrasada, eu acho, a Fabiana contou um testemunho para mim. E aquele testemunho, ele mexeu comigo e ele vai combinar com a palavra. Ela pegou um Uber, ela e a Ana Clara e o Lucas. E quando ela entrou no Uber, ela já conheceu quem era o rapaz do Uber. Na verdade, ele é conhecido nosso de muitos anos, né? Minha família, a gente conhece a família dele há muitos anos. Mora ainda, acho que a mãe ainda mora ainda na Cidade Nova. E minha irmã falou assim, nossa, conheço você. E ele falou assim, aí ele já foi contando. E ele já foi falando, né? Eu vou falar com as minhas palavras. E não, vem aqui, Fabiana. Deus mandou você contar. Meu Deus do céu. É forte. Vem aqui. Meu Deus do céu. Parece comigo? Esse Deus falou para você e não falou para mim. Bom, gente, então quando a gente entrou, né, eu já falei assim, nossa, eu conheço você. Você mora na Cidade Nova. Ele, ai, já morei lá. Aí ele falou assim, nossa, minha vida deu uma reviravolta. Aí eu falei assim, foi? Aí ele falou assim, Só que assim, ele contou uma parte,
Primeiro eu vou contar o fim para chegar no início dele. Ele fala assim que montou uma empresa, uma transportadora, junto com um negócio de guincho. Vou resumir rapidinho. Negócio de guincho. Depois que ele montou tudo, ele ganhou muito dinheiro. Montou 10 casinhas aqui na Área 4. E tinha 8 carros e morou em 2 ruas da Vila Maria Alta, bem conhecidas. E para lá os aluguéis é bem caro. Então ele estava muito bem de vida, muito bem. Ele disse, olha, eu tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Aí um dia fui numa igreja e o Senhor usou uma mulher e falou assim, olha, Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida, né? Algo que você não vai acreditar vai acontecer com você, mas o Senhor colocará em ordem tudo que saiu do lugar. Tá, aí passou um tempo, tudo, as coisas foram ficando difíceis na vida financeira dele, foi perdendo algumas coisas, os clientes foram diminuindo, e de repente ele já estava com uma dívida de mais de 1 milhão. Ele já estava com essa dívida. Pegou dinheiro com 5 agiotas, 2 queriam matar ele. E ele já estava... Gente, pensa a cabeça, a gente com uma pequena dívida. Às vezes não dorme à noite, pensa um cara assim. Só que eu não sei como que era a vida dele, só sei que 1 mês antes de acontecer algo com ele, a esposa foi embora de casa e levou os 3 filhos. Olha a situação desse cara. Aí, com 1 mês que ela separou, gente, deu um AVC hemorrágico. Esse cara ficou com as pernas tortas, os braços tortos, só olhava para cima e o pouco que ele falava, mal dava para entender. Ficou mais de 3 anos em cima de uma cama nessa situação. Resumindo, total para ele ficar bem, ele ficou 6 anos nessa situação. Pensa, gente. Ele falou assim, olha, eu não tinha ninguém. Aí ele ficou no hospital um bom tempo. Ele falou assim, entrou a pandemia, eu não podia ficar no hospital porque tinha muitos casos, tive que vir para minha casa. Na casa dele, gente, era a mãe com mais de 80 anos que tinha que cuidar dele, só tinha isso. Não tinha mais ninguém, não recebia visita de familiares, nem dos amigos que ele tinha antes, não tinha ninguém. Aí, ele falando a situação, tudo, aí eu falei assim, nossa, já chegando aqui, eu falei assim, nossa, você chegou no fundo do poço. Aí ele falou assim, no fundo do poço, quando você está descendo, isso para mim foi a chave de tudo. Quando você está descendo, você só vê paredes. Você não vê ninguém, ninguém aparece para te ajudar, não vê ninguém. É só você e Deus. O tempo que eu fiquei lá, era só eu, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira da situação, Senhor, eu quero voltar a ser como eu era antes. Ele falava isso. E ele falou assim, que era só descendo nesse poço. Aí ele falou assim, mas no dia que eu coloquei os pés no chão, eu tive impulso para subir. Aí eu falei assim, ele contou, aí eu achei muito interessante essa parte. Isso foi numa sexta. Quando foi no sábado, eu fui contar para uma cliente minha essa história. Aí ela falou assim, lógico, né? Quando você chega no chão, você tem impulso. Gente, ali o Senhor falou comigo. Eu falei assim, não. Existem 2 tipos de pessoa. A que decide ficar no poço, com uma depressão, porque eu não consigo, eu não sei resolver, eu não quero sair daqui, eu não posso, não dá. Ou a pessoa que se decide se levantar. Gente, a mulher olhou para mim e falou assim, é verdade. Então, essa palavra dele, o fim dele, não sei para Ana Clara nem para o Lucas, mas para mim foi a chave. É você se decidir. Então, assim, existe mesmo esses 2 tipos de pessoa. A que decide ficar lá, no fundo, e a que decide correr, voar e flutuar. Meu Deus do céu! Essa é a palavra. Você decide. Eita! Você decide ficar no lugar ou tomar um impulso e levantar. O que te faz ficar lá? Se olhar para a sua situação. Vou falar para você, a vida que vivemos hoje, as situações não estão muito boas, gente. Mas você decide tomar um impulso. E eu quero contar uma história muito poderosa. E eu quero antes dizer para você, não existe milagre pequeno, não existe milagre grande. Existe milagre. Uau! Quem precisa de algo poderoso de Deus essa noite, levante sua mão em nome de Jesus. Então você vai tomar no peito essa palavra em nome de Jesus. Amém?
Não existe milagre pequeno e nem grande. Existe o milagre. O mesmo Senhor que curou o cego foi o mesmo que curou a dor de cabeça da sogra de Pedro. A febre da sogra de Pedro. Simples. O nosso Deus que nós servimos, Ele é extraordinário. Jesus está. A história que eu quero contar antes, abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Quero ler primeiro, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. É uma história bem conhecida, mas o Senhor vai trazer uma revelação poderosa ao seu coração. 5, 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu, diga assim, ouviu. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ouviu. Isso. Falar de Jesus, só até aí. Falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu mal. Aqui está, do seu sofrimento. Ponto, até aqui. Amados, aqui Jesus já estava numa carreira que já fazia muitas coisas, já estava acontecendo muitas coisas, e o poder do Pai, do Senhor, estava se manifestando na vida de Jesus, e as pessoas começavam a ver as coisas grandiosas que Jesus estava fazendo. Aonde Jesus andava, alguma coisa acontecia diferente. Já quero declarar na sua vida, há Jesus aí dentro? Há Jesus aí dentro dessa casa? Então pode saber que Ele vai mudar algumas coisas de lugar. Aleluias. Nós estamos lendo o capítulo 5. No finalzinho do capítulo 4, as coisas já não estavam muito boas. Olha só, o capítulo 5 é o capítulo das coisas que acontecem do nada. O capítulo 5 é a notícia que chega que você não gostaria de ouvir. O capítulo 5 é aquele capítulo que você fala assim, será que eu não vou vencer? Quem já viveu uma situação assim? Uma notícia, um telefonema que você não gostaria de escutar isso e fala assim, meu Deus, parece que vem para estragar o dia. A história diz que no finalzinho do capítulo 4, Jesus está resolvendo uma situação, ele está no mar. E acontece uma situação. O que acontece? Uma grande tempestade. Então Jesus sai de uma tempestade, acalma a tempestade, resolve. E quando ele entra no capítulo 5. É que nem você fala assim, nossa, passei por essa luta, glória a Deus, vou testemunhar. Meu Deus do céu. É falar que vai testemunhar, um negócio parece. É que nem quando o bispo tinha um Fusca. Meu Deus, hoje se ele tivesse hoje ia valer muito, né? O Fusca era assim, quando arrumava o Fusca, ele falava assim, agora o Fusca tá bom. Quando ele falava, agora o Fusca tá bom, no outro dia o Fusca parava. O bicho peidava mais, hoje em dia você paga para o carro peidar, né? Naquela época não, era feio. Misericórdia. Eu falava, que vergonha. Só dava ele. Chegava no viaduto, minha mãe já sabia que ele chegava em casa. Meu Deus, aquele cheiro de gasolina. Ele ganhou um dentista para mim e para ele, lá em Santana, mó chiquérrimo.
a clínica de dentista, você ia com o perfume mais caro que você tinha. Quando você entrava no carro, mudava o cheiro do perfume, da fragrância. Quando você sentava assim, aí o cheiro fazia assim, ó. Aí o dentista falou pra mim, o dentista mó chique, bonitão, aquele óculos lá atendendo, falou assim, nossa, que catinga de gasolina aqui dentro. Era eu, meu Deus, que prova! Era o homem falar que arrumou o carro no outro dia. Aí eu entendi o negócio. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não fala mais que o carro tá bom. Quando tu arrumar, você não vai falar mais nada, porque é falar, o negócio não anda. Jesus sai de uma tempestade. Quando ele entra no capítulo 5, aparece, sabe quem? Um endemoniado de Gadara. Meu Deus! Você sai de uma prova, você entra em outra. Lá vai Jesus expulsar aquele endemoniado. É aqui na situação, parece que o negócio está indo, mas daqui a pouco levanta o endemoniado para tirar sua paz. Meu Deus! Você vai fazer o quê? Vai chamar o pastor? Você vai lá, em nome de Jesus, aqui nesse território não, Satanás. Autoridade! Autoridade! Aqui não tem bagunça não! Saiu de uma tempestade, enfrentou um demônio. Está continuando a caminhada, porque ser cristão tem que continuar. Falar para você, talvez você está vivendo isso. Que lugar você está, na tempestade ou você está enfrentando um demônio que está difícil dele sair? Qual é a sua situação? Vai parar? Vai continuar? A história diz, Jesus estava caminhando e a multidão atrás. De repente, vem um pai desesperado, mal, triste, e chega nele e fala assim, Jesus, a minha filha está em casa à beira da morte. Meu Deus! Está entendendo? Tempestade, demônio, saúde. Parece que soma tudo assim, vem tudo. Jesus está no caminho. Um homem desesperado, mal. Gente, tocou em filho é filho. Quem tem sabe, filho é filho. Quantas vezes eu falava assim, Senhor, por que o Senhor não passa para mim essa enfermidade? Sabe, a gente olha para os filhos, né? E aquele pai estava mal. A situação, uma filha numa cama que não conseguia chegar até Jesus. E quem foi no lugar um pai buscar pela filha? Talvez você está aqui não por um problema, mas você está aqui porque você está procurando uma cura, você está procurando uma libertação, uma restauração, uma transformação na vida de alguém que não consegue chegar até aqui. Você já convidou, já orou, mas está lá. Há algo que prende. Porque Satanás, ele é expert em prender pessoas, em amarrar pessoas, em colocar uma pessoa acamada, sabe assim, tirar as forças dela. Essa era a situação daquele pai. Eu preciso reagir. Ninguém está indo, ninguém está fazendo. Eu sei o caminho, eu sei onde é. Eu já ouvi falar nesse homem. Eu vou lá. Quem é você? A história diz, Jesus termina de resolver, o endemoniado se depara com o moço, e de repente, acontece uma cena forte naquela caminhada. Quero falar para você, é andando, olhando para Cristo, que as coisas vão acontecer. Mas para de ser frouxo, para de ser fraca, para de ser, para. Servir Jesus é para quem é louco, é para quem tem força, é para quem, mesmo se arrastando, mesmo com tantas coisas acontecendo, eu preciso.
preciso continuar, porque aquele desistiu, aquele parou, aquele não quer, aquele não vai, mas eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Você está entendendo como que é? Você não pode. Os meninos que vão para o legendário, quinta-feira já vão embarcar na caminhada. 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 Está entendendo? Caminhada. 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 Não tem fim essa caminhada, parece. Não tem fim. Se você vai daqui para Vila Maria, está suando, imagine 72 horas andando. Imagina, quinta, sexta, sábado, domingo andando. É caminhada. Eu vou falar para você. Voltando aqui. Tudo é para fazer você desistir. Tudo vai vir para você olhar e falar assim: cansei. Ai, chega, cansei. Quem está numa guerra não tem tempo para poder limpar armas. Quem está na guerra não tem tempo para ficar pulindo armas. Você está na guerra, é corajoso, então enfrenta! Uau! Enfrenta! Sabe o que aconteceu aqui nessa história? Uma mulher. A história diz que ela sofria 12 anos. É muito tempo. Só que o que eu achei tão interessante nessa história é que Jairo chegou primeiro na cena. Jairo, ele já está cantando ali a vitória, que Jesus já está no meio do caminho e vai passar na casa dele. Então ele sabe que ele é o primeiro ali. Mas uma mulher sem dinheiro, uma mulher sem nome, meu Deus do céu, eita, passa na frente de Jairo. Meu Deus do céu, interessante que Jairo tem nome, príncipe da sinagoga. Jairo tem nome, Jairo é conhecido, Jairo tem título. Mas eu quero falar para você, no reino de Deus, os seus títulos não é nada. O seu currículo não é nada. Se o Senhor quiser fazer, Ele faz. Passa na frente de todo mundo, a senha é sua. Você já esteve naquele banco, você é o último da fila. De repente alguém estava do seu lado lá, é o próximo, falou assim: nossa, não vou conseguir, minha hora de almoço acabou, ele vai dar a senha para você. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Gente do céu, eu era a última da fila. Todo mundo ficou olhando assim: ué, o que está acontecendo? Quando Deus quer fazer alguma coisa, não importa a ordem, importa se você está no caminho ali, ó. Importa se você vai tirar algo do Senhor. Está aqui nesse culto por estar. Está ruim. Tem que sair daqui você tem que extrair algo do Senhor. Coragem. Palavra revelada. Autoridade. Vou para correr capeta. Ou você está aqui só perdendo tempo? Não. Aqui é a escola para você resolver naquele lugar lá. Aqui você pega todas as instruções do céu para poder colocar lá em ordem aquela casa em nome de Jesus. Está entendendo? A história diz que a mulher não tinha nome, não tinha nada. Mas eu quero ressaltar que o nome não era o problema dela. Tem hora que as pessoas até sabem o teu nome, até sabem até o seu endereço, mas só lembra do problema seu. Aquela mulher, ela era lembrada, conhecida por um problema. Como que era o nome dela? A mulher do problema do fluxo de sangue.
Tem gente que vê você, sabe quem é você, conhece seu endereço, mas só quer achar títulos na sua vida. Eu quero dizer para você assim: quem sabe quem está no barco, não importa o que as pessoas vão dizer ou vão pensar. Quem sabe que Jesus está lá dentro vai resolver. Quem sabe? Quem está com você não vai se importar. Sabe o que eu acho interessante? O foco dessa palavra aqui tem um detalhe. Uma mulher destruída, mas tem um detalhe nessa palavra. E esse detalhe eu começo a pregar agora. O detalhe é ela, o versículo 27, quando ouviu. Quando ouviu. Aqui é a chave dessa palavra. Sabe por quê? Porque ela tocar em Jesus na orla, ela tocar, que ela não pegou. A senhora disse que ela toca. Assim, ó. Assim, ó. Toca. O tocar foi um ato profético. Porque a arma de tudo isso foi ela ouvir. A história diz que quando a mulher chegava a história diz que quando uma mulher estava nos seus dias menstruais, ela precisava estar longe, reservada, em outro lugar, porque ela estava nos seus dias impuros. Então ela não poderia deitar na cama com o seu marido, ela não poderia ter acesso aos filhos, ela não poderia tomar no copo dos familiares. Então ela tinha que estar longe. Então pensa, a primeira vez que ela foi, passou, geralmente o ciclo de uma mulher é 7 dias, passou 7, passou 14, passou 21, passou 30. Ué, está acontecendo. Foi passando 1 ano, 2, 3, 12 anos. E sabe o que a história diz? Que quando a mulher terminava os seus 7 dias, que ela estava naquele lugar lá reservado, ela não voltava para casa. Não. Ué, não voltava para casa? Não. Primeiro não. Ela ia até o sacerdote. Pegava 2 pombinhas. Levava até o sacerdote como sacrifício. Um era de pecado e o outro queimava como incenso, como sacrifício. E lá, o sacerdote dava a autorização depois daquela oferta para ela voltar para casa. Meu Deus, pensa uma mulher que não tinha mais relacionamento com o Senhor. Eu ficava imaginando essa mulher, qual vai ser o dia que vai cessar e eu vou lá no templo. Eu vou lá no templo levar a minha oferta. Quando? Tem gente que não se importa mais em estar nesse ambiente. Passa 7 dias da semana sendo escravo de alguém, de um patrão. Mas não tem prazer de estar 2 horas, 3 horas ou 5 horas, somando em uma semana para estar na presença de Deus. E uma mulher esperando qual vai ser o dia que eu vou entregar a minha oferta. Bispo, onde está escrito isso? Em Levítico. Levítico 25, 15. Do 25 ao 29 você vai entender todo o ciclo. Quando a mulher ficava isolada. Mas o ponto principal. Ouvir. Se ela estava isolada, talvez tinha outras mulheres que estavam na mesma situação, mas ficava pouco intervalo, só 7 dias. Vamos dar 10 dias. E elas iam embora. Então a amizade dessa mulher era elas. Mas alguém que passava por aquele lugar. Sabe qual é a estrela? A cereja do bolo é isso daqui, ó. Alguém aleatório passou por aquele lugar e disse: Jesus! Aquele que cura, aquele que muda, aquele que paralisa, aquele que acalma. Ele vai passar por aqui.
história diz que ela ouviu. A gente coloca uma conexão que alguém falou. Quem era esse homem para ela? Sabe o que é o ponto principal aqui dessa história? É essa pessoa que falou e ela ouviu. Sabe o que é o ponto principal da igreja de Cristo? É você que abre a boca, porque alguém precisa ouvir. Tem alguém hemorrágico, tem alguém sofrendo, tem uma mulher, tem um homem em depressão, tem alguém que precisa de um abraço, de uma palavra. Sabe esse testemunho que a minha irmã contou? É de um homem que conhecia a verdade, que nasceu num berço cristão. A mãe dele era cristã. Ele nasceu num berço cristão, conheceu a palavra, mas o mundo tragou as verdades dele. Perdeu tudo. Tudo. E o fim da história, depois que ele passou todos os processos, ele entendeu que só Deus poderia tirar ele daquela cama. A família dele foi restaurada, a mulher voltou, os filhos voltou e o casamento dele foi restituído. E hoje, talvez ele não tenha a fortuna que ele tinha, mas ele tem um carro e um Uber para poder ser aquele porta-voz da glória de Deus. Ele é hoje aquele homem, ou aquela mulher, ou aquele homem que estava lá falando assim, Jesus vai passar aqui. Talvez esse moço do Uber, ele é aquele que foi o porta-voz para aquela mulher sangrando ouvir falar que Jesus ia passar ali. O que adianta você estar aqui só receber sua bencinha e ir embora? O nosso Deus é um Deus de troca. Deus tem que te dar para você permanecer na igreja. Na vida desse jovem, Deus teve que tirar tudo. Tudo. Para poder ele reconhecer e voltar. E voltar a ter a identidade de Cristo. Forte, né? Fico pensando. Será que quando uma das mulheres voltou para casa e falou assim, e ficou sabendo de Jesus, e quando elas voltaram lá para o ciclo menstrual, encontrou com aquela mulher e falou assim, olha, Ele é poderoso, Ele acalma a tempestade, espíritos malignos não ficam onde Ele está, Ele cura cego, aleijados. Tudo que o homem da terra, o que você gastou não pode fazer, esse homem faz. Aleluias. Ouviu. E eu acho tão interessante que quando ela pega, gastei, estou falida, não tenho nada, não tenho nada mais. Porque o único acesso que aquela mulher tinha era com os médicos, só. Não tenho. É um acesso que eu tenho esperança, mas ao mesmo tempo não resolve o meu problema. Vou falar algo para você aqui, igreja. Homem e mulher, existem acessos que o Senhor vai tirar da sua vida, porque você entra feliz e sai mal. Tem ambientes que o Senhor vai tirar você daquele lugar, porque não inclui nada na sua vida, não muda nada na sua vida. São usurpadores da sua felicidade, dos seus sonhos. Você recebe? Tem lugar que o Senhor já até falou, tem pessoas que sabem. O Senhor vai tirar, aquela mulher saiu, não tinha mais. O acesso que ela tinha era uma esperança falsa. Mas ela falou assim, já era, não tenho mais. Mas eu ouvi falar de um acesso que não precisa pagar. Um acesso que existe testemunhos verídicos. Eu quero esse acesso. Sabe o que eu acho tão mais bonito, tão top dessa história? Que diz assim, o 28. Porque pensava aquela mulher, se eu tão somente tocar. Eu ouvi, Ele faz maravilhas. Se eu então somente
eu só quero tocar. Ela já saiu de casa sabendo que era só um ato profético tocar, porque ela ia ser curada. Ela já sabia, porque ela declarava no mundo espírito. O que você tem declarado no mundo espírito? Ela já declarava: se então eu somente, se então eu somente. Declarar o mundo espírito. Declarar no mundo espírito. O que você tem declarado? Medo, insegurança, sendo covarde, parando tudo. Cadê a sua fé? A mulher ativou a fé. Ela ativou a fé só em ouvir falar. Essa noite aqui há uma presença poderosa do céu aqui que precisa ativar a sua fé. Há uma situação na sua casa. Há uma situação na sua casa que você precisa hoje ativar essa fé. Se eu somente tocar, vai ser curada. Vou ser curada. Ficarei curada. Olha o que ela declara: ficarei. Ponto final. Ela não falou assim: se eu somente tocar, eu acho que eu vou ficar curada. Não. Você está declarando no mundo do espírito? Como que está o seu sonho? Está parado numa casa? Está desistindo? Está parando? Essa mulher tinha 1000 motivos para falar assim: já fiz de tudo. Quem é Jesus para mim não é nada. Os melhores médicos eu tive condições de pagar. Não aconteceu nada. Quem é esse Jesus? Ela poderia ter 1000 motivos para poder não ir. A mulher, a moça, a filha de Jairo, estava na cama. Ela não foi. Tem hora que você será aquele que vai carregar, que vai precisar subir a montanha carregando algo. Meu marido subiu uma montanha. Eu falei até para Sandra hoje. A mochila que meu marido carregou era muito pesada. Era as cargas, as decepções. Aquela mochila tinha tudo isso. As mágoas, o cansaço. Tinha tudo isso na mochila do meu esposo. A família, o ministério, o trabalho. Eu falei hoje para Sandra: pensa numa montanha que dá vontade de desistir. Aquela mulher tinha a montanha dela, 12 anos. Mas ela sabia o caminho. Posso falar? O povo não era nada, a multidão não era nada pelo aquilo que aquela mulher já tinha passado. Sabe por quê? Porque ela já saiu declarando: eu vou ficar curada. Vai resolver a situação. O Senhor manda dizer para você: vai resolver. Acalma o seu coração, descansa no Senhor. E sai daqui dizendo: se eu somente tocar, se eu somente tocar, se eu somente tocar, vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Aleluias. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não pode parar de ouvir. Se o corpo daquela mulher estava totalmente inflamado, os ouvidos dela estavam bom. O que aquela mulher ouviu foi suficiente para tirar ela do lugar que ela estava. O que aquela mulher ouviu foi suficiente para tirar ela daquele ambiente que ela estava. O que será que ela ouviu? Foi o suficiente.
que você está ouvindo? Está te levantando? Está te empurrando? Ou está te deixando no lugar? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha o primeiro passo. Estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir dentro a minha voz, meu Deus do céu, e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei. O Senhor está batendo na porta. Escuta a direção dos céus, amados. Posso falar? Você precisa ter a direção do céu, escutar a voz de Deus. Vou dar um exemplo besta. É igual você. É cristão. Estou falando aqui para os cristãos. É cristã. É diferente quando você vem do mundo trazendo a situação. É diferente. Mas você é cristã. Conhece a palavra? Não, vou dar o meu exemplo. Cristã. Nasci num berço cristã. Eu ia arrumar um namorado que não era cristão? Se eu já conhecia? Eu era cristã. Do berço, nunca conheci. Eu ia arrumar alguém lá que bebe, que não quer saber de Jesus. Não, amado, não quer prova não. Pelo amor de Deus, não quero prova. Não ia. Ter direção. Orar. É diferente quando você vem do mundo, traz uma situação, e você está orando, o Senhor converte, totalmente diferente o que eu estou falando aqui. Você precisa pedir uma direção do Senhor. Tem prova que você que escolhe. Tem prova que você que escolheu conviver com ela. Não foi o Senhor que te deu. Foi você que escolheu. Para de falar, ai Deus, por que você me deu isso? Você que escolheu. Você. Peça direção para o Senhor. O Senhor vai falar através de um sonho. O Senhor vai te dar um sinal. Mas em nome de Jesus, tenha a direção dos céus na sua vida. Deus não dá fardo. O Senhor não nos dá fardo. A gente que vai pegando na vida os fardinhos. E guardando os fardinhos. E pegando os fardinhos. E pegando. Chega uma hora que você fala assim, ai Deus, não, para. Oh! Seja corajoso em nome de Jesus. Para de se afrouxar no meio do caminho. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Há um Deus poderoso à sua frente. Oh, quando aquela mulher simplesmente tocou-me, Jesus, tocou-me, de graça Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Toca no lugar exato. Toca na direção de Deus. Toca na bênção de Deus. Toca. Para de ser manipulado por pessoas. Para. Tem pessoas que te dão a direção, você escuta a voz certa, mas tem outra que te coloca num beco sem saída, num buraco, te afunda. E você sabe a direção certa. Você sabe. Vai buscar no Senhor. Fim da história. Mateus 7:7 até o 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe. E o que busca encontra. E o que bate, abre. Vai lá.
Declara no mundo do Espírito: vai dar certo. Você decide. Vai viver uma vida toda numa arquibancada ou vai descer para jogar? A vida toda olhando a situação? Olhando a sua vidinha? Ou você vai descer para jogar? O que você vai decidir hoje? Aquela mulher falou assim: eu só estou olhando dentro de uma casa a minha vida. A história triste que eu tenho. Falida. Mas hoje eu ouvi falar. Eu vou correr atrás do meu milagre. Aleluia. Eu encerro com essa frase aqui. Em todo lugar todo mundo toca. Nos cultos as pessoas tocam. Nas conferências as pessoas tocam. No encontro do pijama as mulheres tocam. Quem só toca não recebe nada. Mas quem toca sabendo por que tocou, recebe algo sobrenatural. Ju, pega um pano de dança lá. O que estiver maior. Pega. Você já colocou no seu coração? Eu saí de casa para tocar em algo poderoso. Estou mal. Talvez você chegou aqui mal. A sua situação não tem sido fácil. É uma coisa atrás da outra. Mas se você já veio sabendo em quem você vai tocar, eu quero falar para você: deixa o altar. Vai sair milagre. Pode esticar ele aqui, Ju. Pode esticar aqui, assim. Vai sair milagre. Tem mais? Pega outro lá. Pode pegar. Põe um aqui. Vai pôr aqui, ó. Isso. Põe assim, ó. Isso aqui. Hoje é para quem tem fé. Se você não tem fé, fica na sua cadeira mesmo, tá bom? Espera terminar o culto para você ir embora. É até sem graça você sair antes. Eu não sei a sua situação. Eu não sei o que você precisa de um milagre poderoso. Talvez você tenha vivido que nem aquele homem, 6 anos, olhando para o teto pedindo: me tira daqui, me tira daqui. Hoje é a noite para você dar um salto e tocar em um milagre, em uma bênção, que não vai te trazer peso, que não vai te trazer dor, mas que vai sarar as suas feridas. Vai sarar as suas feridas. Vai sarar as suas feridas. Se coloque de pé em nome de Jesus.